Glória a Deus. Mais uma vez, graça e paz, igreja. Graça e paz. Amém. Que o Senhor possa trazer uma mensagem no seu coração nessa noite. A você que está aqui nesse lugar e você que está nos assistindo agora pela internet. Eu queria que você dissesse para a pessoa do seu lado, está assim, uma cadeira depois, né? Você diga assim, que o seu coração seja um solo fértil nessa noite, para receber a semente que o Senhor vai plantar nesse coração. Amém, querido? Glória a Deus. Então, para a semente produzir a palavra, o solo tem que ser preparado pela palavra. Amém. Para a semente produzir a palavra, o solo tem que estar preparado pela palavra. Porque se for outro solo, não vai produzir. Mas a palavra, quando prepara o solo, a semente que ela mesma lança, produz frutos abundantes. Amém. Por isso, o Senhor falou para você declarar nessa noite que o seu coração seja este solo fértil. Como é que eu vou saber que o meu coração vai estar sendo um solo fértil? Crendo. Simplesmente crendo naquilo que você declarou. Por quê? Porque tu não pode dizer, não, mas isso está longe de mim. Não, a palavra está bem perto de ti. Está na tua boca e no teu coração. A palavra da fé que pregamos. É essa palavra que vai manifestar. Porque você crê naquilo que Deus está querendo ou está com o propósito de realizar na tua vida e através da tua vida. Então, para a semente produzir esse fruto, primeiramente ela vai preparar o solo. E aí nós vamos ter esse texto de Lucas capítulo 8, e nós vamos ver, essa mensagem ela está em Lucas, está em Mateus e Marcos também, mas eu vou trabalhar no livro de Lucas nessa noite, que é a parábola do semeador. Aquele homem que sai a semear. Então, no versículo 4 diz assim: reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus, gente de várias cidades, ele contou esta parábola. O semeador saiu a semear, e quando lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras, e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu sobre boa terra, cresceu e deu boa colheita, a 100 por 1. Tendo dito isto, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Aí, saindo daqui, agora e pulando para o versículo 12, diz assim, no versículo 11, digo, este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre os espinhos são os que ouvem, mas
ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que, com coração bom e generoso, ouvem a palavra e retêm e dão fruto com perseverança. Neste livro fala-se fruto com perseverança, mas nos outros diz 30, 60, 100 por um. Mas nós vamos ficar aqui e vamos repetir novamente para que nós possamos entender esse título dessa mensagem, que é: para a semente produzir a palavra, o solo tem que ser preparado pela palavra. E aí nós vamos agora primeiramente para Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Lá nós vamos ver o seguinte: no princípio, primeiro versículo da Bíblia, no princípio Deus criou os céus e a terra, mas a terra era sem forma. Como? A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus, ele pairava sobre as águas. E aí a gente vê aqui que quando Deus criou, a terra não tinha forma nenhuma, ela não tinha condição nenhuma de receber semente, ela não era um solo preparado para receber uma semente, por isso ela estava sem forma e vazia. Assim era a nossa vida, assim éramos nós, antes de o Senhor nos alcançar, vir habitar no nosso coração. Olha que coisa tremenda o Senhor fez. Ele veio habitar no nosso coração, então Ele mesmo prepara o solo do nosso coração com a sua palavra, para plantar as sementes e as sementes produzirem frutos abundantes, que são os frutos do Espírito que habita em nós. E aí, como a terra era sem forma e vazia, e a palavra de Deus veio executando tudo o que era preciso, no versículo 10, diz assim, ó: a parte seca Deus chamou terra. A parte seca Deus chamou terra. Então a palavra de Deus já operou ali no solo. Deus chamou terra. Mas a gente, ampliando o entendimento que o Espírito estava ali, se tornou terra fértil. A parte seca Deus deu logo no decreto, chamou terra. Era sem forma e vazia, mas agora é terra fértil, terra para plantio, terra para produzir frutos, terra que vai dar abundância de frutos. Que coisa tremenda, queridos. Aí a gente vai para o versículo 11, e ele diz assim: então disse Deus, cubra-se a terra de vegetação. Cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. Isaías, num determinado momento da sua palavra, ele diz assim, se eu não me engano é o 60, né? 61, que diz que nós fomos chamados carvalhos de justiça, plantação do Senhor para o louvor da sua glória. Aleluia! Vê que Deus preparou tudo, todo o resto da criação Deus preparou para falar conosco, para ministrar nossas vidas, para gerar fé no nosso coração. E aí você
passa a entender, meu Deus, então o solo só vai produzir se a palavra produzir o solo, se a palavra preparar o solo. Mas é assim mesmo, porque antes a gente não conseguia reter nada de palavra. Poderiam até falar, poderia até vir o evangelista e falar, mas a gente ficava ali olhando, rapaz, tu é doido, cara. Conversa, rapaz, que nada, não é assim, não é bem assim não essa coisa. E a gente não recebia, ouvia, mas a semente caía na beira do caminho, caía no coração duro, cheio de espinho, mas não tinha o solo preparado. Aí o solo veio ser preparado quando eu disse, eu creio pela fé que Jesus é o Senhor. E aí eu nasci de novo. E como eu nasci de novo, a palavra que me fez nascer preparou o meu coração para ser esse solo fértil, para receber as sementes do Senhor e as suas sementes produzirem o fruto que Ele estabeleceu conforme a espécie. E para confirmar isso, ele disse, e assim foi. Por isso Jesus, quando ele estava na cruz do Calvário, que ele executou todo o propósito de Deus que era para ser executado através da sua vida aqui na terra, ele disse, está feito, está pronto, Aleluia. está preparado, agora só basta crer. Crer e receber aquilo que precisa receber para produzir os frutos que precisam ser produzidos do seu coração. Mas vamos para a semente, para o semeador agora. Você entendeu isso, né? O decreto de Deus produziu a terra, e a terra se tornou fértil, e aí ele lançou as sementes, e as sementes produziram os seus frutos. No capítulo 2 de Gênesis, você vai ver que a terra ainda não tinha produzido, mas quando Deus falou no capítulo 1, ele disse, e assim foi. Por quê? Porque Ele é o Deus que chama as coisas que ainda não existem como se já existissem. Então assim foi. Jesus falou há 2000 anos atrás sobre minha vida, sobre sua vida. Há 2000 anos atrás, e assim foi, nós estamos aqui recebendo semente da sua palavra. Diga aleluia! Diga aleluia! Aleluia! Assim foi, e assim vai ser, porque você tem que ser uma pessoa que carrega um celeiro, tem uma aljava cheia, sementes, para plantar em outros corações, para plantar nas pessoas. Então você precisa reter essas sementes no seu coração. E aí, esse homem que ele fala, ele tem 4 tipos de solos que recebem a semente, e a gente vai tentar entender por que só um produz, 3 até chegaram a produzir, mas depois estancaram. Isso tem muito a ver com o nosso tempo hoje, com o nosso dia hoje. Quem está ouvindo, quem está acompanhando a palavra desde quando parou o nosso culto presencial, mas nós continuamos online, quem continuou, quem perseverou, quem ficou recebendo, agora está produzindo fruto. Mas quem não quis acompanhar, quem não creu, continua no medo, continua no pânico, continua no temor, não produz fruto, não está produzindo, continua ali, sabe, com medo de tudo. Vou fazer uma brincadeira com vocês agora. Quem é que gosta de andar de máscara aqui? A gente vai por precaução, né? A gente usa, né? Tem até umas imposições que elas não tem assim explicação.
A gente tem ido caminhar aqui na Ponta Negra. Caminhar é correr, né? E eu fico com pena de pessoas que estão assim, às vezes, 9 da manhã, gente. O sol de 40 graus queimando e a pessoa com a máscara. E não é com muita gente, porque nesse horário já está vazio. Aí a pessoa está andando sozinha com a máscara. Eu compreendo que ela está com medo. Eu compreendo que ela não está recebendo uma palavra de, sabe, de vitória. Ou pode estar até recebendo, mas a gente vai ver que tem a ver com o solo. Mas se você quiser, porque é um decreto, né, governamental, não é nem um decreto. Se você quiser que acabe logo a questão da máscara, você vai botar assim, fulano de tal, 2022, aí o STF vai mandar logo tirar, anular a máscara, não quer, ninguém usa mais máscara. Quem entendeu, entendeu. Ninguém vai usar mais máscara. Mas voltando aqui para o semeador, olha só, primeira semente, primeiro solo, à beira do caminho. O que acontece aqui? Eles ouvem a Deus, por quê? Ele diz assim, as que caíram à beira do caminho são os que ouvem a palavra, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e sejam salvos. Então, primeiro ele ouve a Deus, mas depois ele dá ouvido ao diabo. É simplesmente isso. Primeiro ele ouviu a Deus, mas em seguida ouviu o diabo. O homem que estava lá no jardim do Éden, ele estava ouvindo a Deus, e Deus falou tudo isso para o homem. Olha, aqui, tudinho foi eu que criei. Era tudo sem forma. A terra não tinha nada, era vazia. Mas eu preparei o solo, lancei as sementes e gerou tudo isso aí que você está vendo. Foi eu que preparei tudo isso. Agora você vai cuidar, você vai governar tudo isso. Então, o homem estava ouvindo a Deus, mas de repente, lá no capítulo 3, vem o diabo, incorporou a serpente e vem e fala, engana o homem, porque ele deu ouvido ao diabo. Aí o diabo fez o quê? Roubou aquelas sementes que Deus tinha plantado ali no coração. Não sei nem quanto tempo ficou ali. Eles estavam ouvindo a Deus. Mas quando você passa a ouvir o diabo, as sementes de fé são roubadas do teu coração. Porque a palavra vai gerar fé no teu coração. A palavra vai te fazer permanecer diante de Deus, firme diante de Deus. A palavra vai fazer com que você não aceite ninguém dizer que você é doente. Porque quando a gente não conhece, a gente, é verdade, eu estou até sentindo isso e tal. Mas quando a gente está com fé, a pessoa fala, está amarrado. Não é declarando na cara não, mas diz dentro de mim, está amarrado. Não tem isso aí, Jesus já levou sobre si minhas dores, as enfermidades, todo o castigo que me traz a paz, estava sobre ele, pelas pisaduras dele, eu fui sarado. Aleluia. E aí eu não aceito que o diabo venha roubar a palavra, a semente que Deus plantou no meu coração. E aí o que nós fizemos durante esse tempo? Produzir palavra de fé, buscar em Deus e liberar a palavra de fé, liberar a palavra de Davi, derrubando o gigante. Enquanto o povo de Israel estava numa quarentena lá, todo mundo com medo, com pânico, aí vem Davi, um menino. Queriam revestir ele com a armadura do rei. Não, eu não vou sem a armadura mesmo. Bota essa máscara aqui. Não preciso de máscara. E aí ele foi, deu uma pedrada na testa do gigante, o gigante caiu. E ele cortou a cabeça do medo, a cabeça do gigante. E aí vem a questão de perdas também. Quando Abraão, muito alegre, cuidando do seu filho. E aí Deus diz, Abraão, pega o teu filho, esse que tu ama tanto, pega esse teu marido, pega essa tua mulher, pega o teu pai. Pega.
Pega essa pessoa aí que tu tá grudado dela, não tem tempo para mim. Pega aí. E entrega. Faz o sacrifício, entrega para mim. Aí Abraão, como era um homem da fé, ele caminhou 3 dias até o local onde foi sacrificar Isaac. E o diabo não roubou a semente do coração dele. O diabo não roubou, porque ele foi firme até o final. E lá no final o propósito de Deus se cumpriu na vida dele. Não faça mal ao menino, porque agora eu sei que tu tem, que tu obedece ao Senhor. Gente, você só deixa se você não guardar o teu coração. Deixar o diabo ficar roubando as sementes, te deixar com pânico, te deixar com medo, te deixar com aversão das pessoas. Parece assim que as pessoas são inimigas, porque você fica com medo. Vai no supermercado, parece assim, meu Deus, essa pessoa está chegando perto de mim, e aí fica com medo de todo mundo. Que é isso? Você foi ungido pelo Espírito Santo. Você anda com fogo te queimando o tempo todo. Diga aleluia. A tua armadura é de fogo, porque João, quando estava batizando o povo, ele disse: eu batizo vocês com água, mas aquele que vem depois de mim vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. E isso já aconteceu. E aí você anda cheio de fogo, imunizado pelo Espírito da fé. Mas você precisa receber a semente num coração que é um solo fértil. Não é você ouvir a mensagem aqui, aí sai daqui e ir para o Fantástico, o vídeo, corona. Não! Pare de dar ouvido para essas coisas. Já passou. Nós somos a primeira cidade rebanho, imunizada por rebanho. Acabou-se. Está livre. Tem os cuidados que você tem que ter, mas saia do medo. Saia do medo. Não estou mandando ninguém deixar de usar máscara aqui, não. Só estou falando, saia do medo. Saia do medo. Viva! E então, o primeiro solo é justamente ouvir a Deus e, na sequência, ouvir o diabo falar. Assim aconteceu com Pedro, quando Jesus perguntou quem o povo estava dizendo que Jesus era, Mateus capítulo 7, aí todo mundo diz, uns dizem que tu é Elias, outros dizem que tu é João Batista, Jeremias ou um dos profetas. E vocês, o que vocês dizem que eu sou? Aí o Pedro toma a palavra e diz, eu digo que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus, bendito és tu, bem-aventurado és tu, Simão. Tu agora vai se chamar Pedro, porque isso não foi te revelado por homem, por carne e por sangue. Foi o meu Pai que te revelou. Então Pedro teve uma revelação, a semente do Espírito foi lá. E ele fluiu no Espírito, trazendo a revelação. Mas depois Jesus disse, eu vou precisar morrer. Mas ao terceiro dia, eu vou ressuscitar. Aí Pedro quis impedir, não, de forma nenhuma, Senhor. Ele deu ouvido à voz de Deus, daqui a pouco estava ouvindo o diabo, querendo impedir o propósito. Não deixe a voz do diabo impedir o propósito de Deus na tua vida. Não deixa. Hoje eu botei assim, olha, sempre eu convido as pessoas, né? Convido no grupo e convido aqueles que têm alguma comorbidade, né? Talvez tenha uma coisa grave, ainda vão poder estar, né? Mas você que não tem, pode. Aí eu entendo que muitos são por causa de medo, porque estão dando mais ouvido para o diabo. O diabo está roubando as sementes, está roubando as sementes, roubando as sementes. Aí não vai. Eu tenho certeza que muitos, é assim,
Se de repente precisar ir para um hospital, vai, não está nem aí, mas lá o contágio é maior, porque né? Se bem que acabou aqui, né? Vai para a igreja, não, a igreja, não, meu Deus, a casa do Senhor. Me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor, aleluia, vamos lá, vamos estar em comunhão na presença do Pai. Então o primeiro solo é esse, recebe a palavra, mas ouve a palavra, recebe, mas depois vai ouvir o diabo e o diabo rouba a palavra. O primeiro solo é esse. O segundo, que cai sobre pedras, recebe com alegria, mas não tem raiz. Aí eu entendo nesse processo o que Paulo fala lá em Colossenses, enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. Então Deus está trazendo um ensino, está falando a palavra que gera a fé, está ensinando, então seja enraizado cada vez mais. Isso aí a gente está pedindo naquela oração, daquele relógio, ser mais enraizado no Senhor. Não é verdade? Amém. Então enraizado, não tem como o diabo roubar a palavra. Não tem como ser sufocado. Mas aí o meu coração, ele não pode ser essa pedra. Seu coração não pode ser pedra. Recebe a palavra e não fica querendo, sabe, discordar da palavra, da semeadura. Porque quem falou isso aqui foi Jesus, não é o pastor aqui. Só estou transmitindo a mensagem. Mas aí a pessoa está até em casa, mas isso aí eu não concordo. E Deus está preocupado com não concorda de ninguém? Ele lança semente para todo lado. Onde tiver o solo, aí a semente cai e produz. Mas aonde não tiver, quando você discorda de Deus é porque você está concordando com o diabo. Essa é forte, mas é verdade. Não tem como. O homem perdeu a vida eterna dele lá no Éden porque ele foi concordar com o diabo. Discordou de Deus, concordou com o diabo. Aí, por causa dele, maldita ficou a terra. Aí o diabo não continua perturbando? Continua. Por isso que eu tenho que estar enraizado. Então, cair sobre pedras é isso. É você não estar ali, sendo enraizado, orando, meditando na palavra, em comunhão com Deus, e não em comunhão com mensagens, com informações que vêm te roubar a tua fé. Não! Coração duro, não. Diga assim, meu coração não é pedra. Você que está aí na internet também diga, meu coração não é pedra. Meu coração é um solo fértil. Aleluia! Vamos lá, olha. Terceiro solo é o solo espinhoso. Caiu sobre espinhos. Olha só que coisa interessante, gente. Olha que coisa interessante. Eu estou parecendo só a banda, você está vendo só metade. Aleluia. Olha só que coisa interessante. Solo espinhoso. A pessoa ouve, mas segue o seu próprio caminho. Olha lá. 3 aqui. As que caíram em espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho são sufocados. Então vai pelo próprio caminho. Está ouvindo a mensagem, mas não, eu vou por esse caminho aqui. Eu não concordo. Aí vai seguir o próprio caminho. O que acontece seguindo o próprio caminho? Que ele diz aqui. São sufocados pelas preocupações. Não é você, né? Você não é uma pessoa que vive cheia de preocupações, né? Pelas riquezas, todo mundo aqui é rico em Cristo Jesus. E pelos prazeres desta vida. E não amadurece, ou seja, fica o tempo todo menino. Não amadurece. Que coisa interessante.
Olha só o que é espinho. É você ouvir a mensagem e você ouve, está ali parado ouvindo, aí de repente diz, não concorda, aí vai pelo próprio caminho. Segue o seu próprio caminho, não siga o seu próprio caminho. Você tem que seguir o caminho que Jesus falou. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é pelo seu caminho, é pelo caminho dele. Diga aleluia. Não é o nosso caminho. Então, se eu já tenho um solo que é fértil para receber a mensagem, que vai produzir os frutos que aquelas sementes plantaram em mim, por que agora ainda vou querer seguir o meu próprio caminho? O meu próprio caminho só fez eu quebrar a cara, né? Muitos de nós, a maioria, você que está ouvindo, você que está aqui, quebrava a cara na cachaça, quebrava a cara no adultério, na prostituição, no roubo, na mentira, na violência. Ninguém faz mais nada disso, aleluia, glória a Deus. Ei, aleluia! Aí, a gente quebrava a cara porque não tinha um solo fértil para reter as sementes e seguia o nosso próprio caminho. E a gente recebeu Jesus, o Senhor veio morar no nosso coração e eu vou querer seguir o meu próprio entendimento agora? A minha própria justiça? Não, peraí, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Por que porque não está dando certo? Está tudo a mesma coisa. Tem um solo errado recebendo as sementes. É simples assim. Não está produzindo porque quando Deus preparou a terra e lançou as sementes, e foi feito. E assim se fez. E assim foi determinado. E pronto. Conosco não é diferente. Porque nós precisamos trabalhar tudo isso que nós recebemos. Como que vou trabalhar isso? Vou meditar no que Deus está falando. Vou estar meditando no que Deus está falando. Eu não vou desprezar o que Deus está falando. Ou eu não vou deixar nenhuma outra informação roubar aquilo que eu já recebi de Deus. Não. Se Jesus diz assim, você está curado, aí vem o médico e diz, você está doente. Eu disse, não, doutor, eu não tenho isso. Jesus me curou. Amém, Jesus te curou, mas você precisa. Eu faço, mas eu sou curado. Amém. É para fazer exame? Vou fazer. Mas eu sou curado, doutor. Estou curado, doutor. E aí você vai caminhando, vai trabalhando a semente, vai meditando na palavra, e você meditar na palavra, você vai gerando cada vez mais fé dentro de você, porque a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. Então, eu vou gerando fé, e gerando fé, eu vou sendo enraizado. Tem uma ferramenta poderosa para edificação nisso tudo. Oração em línguas. Oração em línguas vai fazer você, olha, trabalhando, sem a tua interferência, sem a tua discordância, sem nada daquilo que você mesmo pensa. Mas isso aqui não concordo, isso aqui eu não aceito, blá, 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 blá. Não, porque a oração em línguas você não vai falar com o homem. Você vai falar com Deus. E em espírito vai falar mistério. E pronto, acabou-se. Aí vai sendo edificado, vai sendo trabalhado, vai sendo trabalhado, vai sendo trabalhado. Como é o nome daquele negócio que faz prepara o concreto, aqueles caminhões assim? Aqueles caminhões que trabalham betoneira, parece. Aí jogam tudo ali dentro e começa a mexer, ninguém mete o dedo ali para não, vai trabalhando, trabalhando, joga em cima da laje, aí ficou pronta na hora, não, tem um tempo para curar, 20 e poucos dias, tem um tempo, mas foi tudo preparado e jogado ali em cima, aí tem que esperar o tempo para ser curada a laje, porque senão ela vai cair.
senão ela vai cair. Está entendendo como é que é? E aí a oração em língua vai um turbilhão dentro de você. Coisa. Pelo menos todo dia assim. 1h30, 2 horas de manhã cedo, porque não tem como você estar caminhando, está aí e orando. E aí você vai e esquece. Esquece que tu não é mais construtor. Construtor é Deus. Amém. Todo aquele que anda por fé sabe que o arquiteto e construtor é Deus. Hebreus 11, 8. Você vê que Abraão, Isaac e Jacó se preocupavam com nada de construção terrena. Eles sabiam que estavam buscando uma cidade lá em cima, cujo arquiteto e construtor é Deus. Então eles estavam sendo construídos nisso. A fé vai te construindo por dentro. E aí você se torna indesistível. Eu sei que essa palavra está mexendo com você nessa noite. Diga aleluia. Mexendo de forma, está arrancando esse medo daí de dentro. Porque a semente, ela é viva. A semente produz frutos vivos que vão fluir da tua vida. Aleluia. Então 3 solos que não deram em nada. Um até se alegrou, mas depois já era, não tem raiz. O outro recebeu, não concordou, foi pelo próprio caminho. Foi embora pelo próprio caminho. E aí, o último solo, que é a boa terra. A boa terra, que é justamente o seu coração nessa noite. Amém. A boa terra é o seu coração nessa noite. Amém. A boa terra é o seu coração nessa noite. Então recebe a boa semente no teu coração. Diga aleluia. Levante seus braços assim, diga eu recebo a boa semente no meu coração nessa noite. Aleluia. E que solo, que boa terra é essa? É um coração bom e generoso. Um coração bom e generoso. Um coração bom e generoso. O nosso coração era completamente mau. Mas aí quando nós recebemos o Senhor, Ele veio morar dentro de nós, nós passamos a ter um coração bom e generoso, porque Ele está ali. Aonde Ele está, tem bondade e generosidade. Diga aleluia! Tem, eu não posso dizer que não tem, porque tem. Olha só. Mas, versículo 15. As que caíram em boa terra são os que, com o coração bom e generoso, ouvem a palavra e a retêm e dão fruto com perseverança. Ouve a palavra e retém. Por que não retém a palavra? Porque sobre tudo que nós devemos guardar é guardar o nosso coração, porque dele procedem as fontes de vida. E como é que eu guardo o meu coração? Com a minha mente. A mente. E por isso, para esse propósito, Deus nos deu a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16. Nós temos a mente de Cristo. Romanos capítulo 8 diz que nós temos a mente do Espírito. Porque a mente que não é do Espírito, ela é inimiga de Deus. Como é que um inimigo vai ter semente de Deus? Não vai. Como é que ele vai receber palavra de Deus? Não vai. Mas a mente de Cristo, a mente do Espírito, recebe a semente. E retém a semente. Por isso que a fé, ela é fundamental nesse processo todo. Porque a fé que fala em Efésios capítulo 10, capítulo 6, a partir do versículo 10, que fala da armadura de Deus, fala do escudo da fé. E o que o escudo da fé faz? Ele apaga os dardos inflamados do maligno. São as setas, as ingerências que vêm querer roubar a semente lá do nosso coração. Por isso eu não aceito. E o que tem de mais agora, o que tem em abundância, assim,
no século, são ingerências para roubar as sementes de fé do teu coração. Não permita isso, porque se você não permitir, você vai estar guardando o seu coração sobre tudo que tu deve guardar, guardar bens, guardar essas coisas todas, sobre tudo que tu deve guardar, guarda o teu coração, porque é daí que procedem fontes de vida. Então, quando você guarda o teu coração, você recebe a semente, o teu coração é um solo fértil. E aí você vai produzir frutos. E não são frutos carnais, são frutos do Espírito. Porque a carne só produz obra. Frutos do Espírito são palavras vivas. Amém. Palavras que trazem consolo. Palavras generosas. Coração generoso, contribui, coopera, reparte. Coração que não é ganancioso. É um coração bom. Por que é um coração bom? Porque Deus está habitando nele. Deus está habitando no seu coração. Deixe Ele comandar o seu coração. Deixa Deus comandar isso aí. Você vai ver que o comando de Deus, ele é um comando amoroso. Primeira coisa que vai sair de você é o medo. Primeira coisa que rompe logo com você é o medo. 1 João 4,18. O verdadeiro amor, ele lança fora o medo. Já rompeu com o medo. O medo já não te prende mais. Eu estou sentindo aqui, estou vendo assim, gente, estou a fim de arrancar essa máscara fora. Só uma brincadeira para ver se você desperta mais. Vou arrancar essa máscara. Por quê? Porque a pessoa sabe, Davi fez isso quando ele foi enfrentar o Golias. Rapaz, vamos botar a armadura, botar a armadura dele. Tira essa armadura daqui, que isso não vai me ajudar em nada, vai me atrapalhar. Aleluia. Aleluia. A palavra, para a semente produzir a palavra, o solo tem que ser preparado pela palavra. Você entendeu isso? Vocês entenderam isso nessa noite? Então vocês receberam a mensagem. E sabe o que eu digo para você nessa noite? Está feito. Está feito. Agora vai e não peques mais. Agora vai e execute. Vai e não deixe ninguém roubar as sementes da palavra do teu coração. Não deixe. Não deixe nenhuma notícia, não deixe nenhuma informação externa roubar a semente que você recebeu nessa noite. Muito pelo contrário, guarde, retenha firme e deixe que o fruto vai produzir. No momento exato, você nem sabe qual é o momento, mas Deus vai fazer produzir o fruto naquele momento exato. Não se preocupe não, você vai passar por adversidade, situações difíceis, não se preocupe. Como a minha esposa falou no início aqui, não está nem gravado, mas ela falou antes, sobre muitas questões que você tem que viver, passar, e aí você vai sendo aperfeiçoado nessas situações. Você vai sendo aperfeiçoado. Dificuldade. Olha, nunca pense que só você tem dificuldade. Nunca pense que só você está passando uma situação. Não, não é assim não. O problema é o solo. Diga assim, o problema é o solo. Diga assim, o problema era o solo. Porque a partir de hoje, o solo do meu coração é fértil em todo tempo, para a glória de Deus. Amém, amém, aleluia, glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite. Aleluia, aleluia, queridos. Então, essa é a mensagem para a tua vida nessa noite. O Senhor preparou para você, por isso Ele te trouxe hoje. E você que estava em casa aí também, Ele preparou para você também, para que você fosse mudado por dentro. Primeiro mudou o que era seco e vazio. Muitos ficaram vazios, mas o Senhor vem
muda. Aleluia. Agora é terra fértil, Glória a Deus. solo fértil. Aleluia. Amém. Queridos, se você, e eu sei que você foi abençoado, compartilhe essa mensagem Amém. nas suas redes sociais, envie para um amigo, envie, ajude a propagar o reino de Deus. Aleluia. Multiplique a mensagem do Senhor, Glória a Deus. porque você se tornou esse solo fértil e agora tu vai produzir frutos. Amém. Frutifique enviando essa mensagem. Para você que não é ainda inscrito no nosso canal no YouTube, se inscreva lá. Nosso canal é novo. Se inscreve. Vou pedir para você, vá lá, se inscreva no nosso canal, nos ajude a propagar a mensagem e dê o seu like. Olhe lá todos os vídeos, dê o seu like, deixa o seu like lá. Ajude a propagar o reino. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, nesse momento você vai pegar com a generosidade e a bondade do seu coração a sua semente. A sua semente poderosa e vai trazer na direção do Senhor nessa noite. Aleluia.